Olá, bem-vindo ao canal Vergonha de Quê? Meu nome é Anne Evans e esta é a leitura do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, da autora Brené Brown, capítulo 10. Este é o último capítulo. Antes de começar a leitura, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal para receber os avisos de novos conteúdos. Também convido você a conhecer o meu livro de minha autoria, O Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, lidando construtivamente com pessoas e situações difíceis, desafios e conflitos nas relações. É um livro pequenininho, de 46 páginas, mas que traz um conteúdo que pode ajudar muito a melhorar os seus relacionamentos e a sua comunicação. Incentive o canal adquirindo o livro e deixando seu like, seu comentário e se inscrevendo e também compartilhando. Muito obrigada, vamos à leitura. Capítulo 10. Criar uma cultura de conexão. Em abril de 2006, compareci a um jantar de premiação organizado pela Feminist Majority Foundation. A celebração era em honra de 4 mulheres que receberam o prestigioso Prêmio Nobel da Paz: Shirin Ebadi, Irã, em 2004, Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, em 1992, Betty Williams, Irlanda, 1975 e Jody Williams, Estados Unidos, 1997. No final da noite, a ativista dos direitos da mulher Mavis Leno dirigiu-se ao palco para encerrar o evento. Contemplou a plateia entusiasmada e disse: "Todas nós podemos fazer uma diferença." Respirei fundo e aguardei para ouvir o que viria a seguir. Como inspirar as pessoas a mudarem o mundo com uma ou 2 frases? Como ajudar as pessoas a acreditarem que realmente podem fazer uma diferença sem que isso as sobrecarregue com responsabilidades ou com clichês? A maioria de nós não dedicou a vida à paz mundial. Não estamos convencidas de que temos o que é necessário para promover mudanças no mundo. Na realidade, há dias em que precisamos de toda a nossa energia apenas para lavar a louça. Pois bem, tenho que dizer que naquela noite fiquei comovida. Mavis Leno acertou em cheio. Olhou para a plateia e disse simplesmente: "Se quiserem fazer uma diferença, da próxima vez que encontrarem alguém tratando com crueldade outro ser humano, considere uma ofensa pessoal. Considere pessoal porque é pessoal." Foi a mais inspiradora chamada à mudança que já ouvi na vida. Todos nós sabemos como levar as coisas para o lado pessoal. De fato, quando estamos testemunhando a crueldade, faz parte da natureza humana considerar uma ofensa pessoal. Se escolhemos não nos envolver ou fingir que não está acontecendo, contrariamos o senso de conexão que nos torna humanos. Se quisermos transformar nossa cultura da vergonha em uma cultura da conexão, precisamos considerar pessoal o que vemos, o que ouvimos, o que testemunhamos e o que fazemos. Envergonhar é uma crueldade. Quando nossos filhos assistem a reality shows que recorrem à vergonha e à degradação como entretenimento, devemos desligar e explicar o motivo. Quando alguém usa estereótipos ofensivos e humilhantes, encontramos a coragem de explicar por que não estamos à vontade com a conversa. Quando alguém compartilha sua experiência de vergonha, optamos pela prática da compaixão. Nós nos esforçamos para ouvir o que essa pessoa tem a dizer e nos conectar com o que está sentindo. Considerar pessoal significa mudar a cultura ao assumir nossas experiências e nos tornar responsáveis junto com os outros. Com muita frequência, ao vivenciar a vergonha, ficamos em silêncio. Se encontramos a coragem de contar a história, nos dizem que somos sensíveis demais, ou que estamos levando para o lado pessoal. Nunca entendi isso. Deveríamos então ser insensíveis e desligados? A cultura da vergonha se alimenta da insensibilidade e do desligamento. Caroline
é um ótimo exemplo do poder de levar as coisas para o lado pessoal. Na introdução, incluí um pequeno trecho de sua história. Certo dia, eu passava por uma rua do bairro quando parei no sinal ao lado de um carro cheio de rapazes. Eles olharam na nossa direção e sorriram. Devolvi o sorriso e cheguei a corar um pouco. Então, do nada, minha filha de 15 anos, sentada no banco de trás com a melhor amiga, disparou. Nossa, mãe, para de olhar para eles. O que você acha? Que eles estão paquerando você? Fala sério. Mal contive as lágrimas. Como pude ser tão estúpida? Caroline tinha 50 e poucos anos quando nos encontramos pela primeira vez em 2003. Ela me contou essa história em 2005, durante nossa segunda entrevista. Explicou-me que a forma como lidou com a vergonha naquele momento representou uma virada para ela. Aqui está a história de Caroline de coragem comum e resiliência. Não é que essa experiência tenha mudado a maneira como me vejo. O importante foi a forma como a tratei com minha filha. Em vez de berrar ou de ficar de mau humor, decidi usar o que sabia sobre resiliência à vergonha. Deixei as meninas, voltei para casa e liguei para minha vizinha, que é minha amiga há muito tempo. Contei o que tinha acontecido e como fiquei envergonhada. Disse a ela que estava envergonhada por ter sorrido para os rapazes e pela forma como minha filha me tratou diante da colega. Quando minha amiga perguntou por que senti vergonha por sorrir para os homens, respondi que era porque tinha chegado a pensar por uma fração de segundo que eles estavam sorrindo para mim. Expliquei que tinha esquecido que eu era velha e que isso não acontecia mais. Ela compreendeu minha vergonha. Nem tentou botar panos quentes, apenas ouviu. Por fim ela disse, dói muito quando eles não nos veem. Os garotos nos carros, nossos filhos, eles simplesmente param de nos ver. Ela compreendia. Meu marido pegou minha filha na casa da amiga e passou para pegar minha outra filha no treino de softball. Quando chegaram em casa, eu estava no meu quarto. Perguntei logo à minha filha se podia falar com ela. Ela respondeu, ah, meu Deus, você vai ter outra crise de menopausa? O resto da família caiu na gargalhada. Dessa vez, em vez de rir com eles ou fingir que não me importava, eu disse, não, você me magoou hoje e precisamos falar sobre isso. Ao ouvir aquilo, meu marido e a caçula apressaram-se a sair da sala. Sentei-me com ela e expliquei como me senti envergonhada quando ela fez aquele comentário e o motivo. Expliquei até mesmo como era difícil para mim, como mulher, como mãe, mas como mulher. Disse que compreendia como era importante para ela se sentir descolada e ter amigas iguais a ela, porém era inaceitável que se comportasse de uma forma tão ofensiva para que isso fosse possível. Durante todo o tempo, ela fazia caretas e revirava os olhos. Por fim, estendi os braços, tomei suas mãos nas minhas e disse, o que você disse me deixou muito envergonhada e magoada. Estou lhe dizendo isso porque sei que você me ama e que nosso relacionamento é importante. E também para que saiba que não deve deixar que as pessoas a envergonhem ou a depreciem para que elas pareçam descoladas ou populares. Não vou deixar que faça isso comigo e espero que não deixe que ninguém faça isso com você. Enquanto Caroline contava a história, eu aguardava com ansiedade pelo pedido de desculpas sincero da filha e o abraço carinhoso entre as duas. Claro que nada disso aconteceu. Caroline contou que a garota reagiu com um retumbante. Ai, meu Deus, posso ir agora? Caroline disse à filha que ela precisava pedir desculpas e ela se desculpou. Depois foi para o quarto, fechou a porta e ligou o rádio. Nunca saberemos o impacto dessa conversa na filha de Caroline, porém, com base na minha experiência profissional e pessoal, acredito que conversas desse tipo têm o poder de mudar vidas. Caroline levou para o lado pessoal, e se todos os pais vivessem segundo suas convicções e tivessem conversas assim com os filhos, nós veríamos uma mudança na cultura. Se as crianças que ouvissem essas palavras passassem a esperar mais de si mesmas e de seus amigos, veríamos uma mudança cultural. Não são precisos eventos momentosos. É preciso massa crítica. Se um número suficiente de pessoas operar pequenas mudanças, veremos grandes mudanças. Para criar uma verdadeira mudança cultural, acho que é igualmente importante compreender como homens e crianças são afetados pela vergonha. Acho que faz sentido que a resiliência à vergonha comece pelas mulheres.
Em geral, somos as principais responsáveis pelos filhos e as mulheres têm mais probabilidade de serem as agentes de mudanças culturais e psicológicas nas famílias. A resiliência pode começar conosco, porém não pode parar por aí. Precisamos compreender como e por que os homens lutam contra a vergonha e como desenvolvem a resiliência. Precisamos compreender como podemos apoiar e nos conectar com nossos parceiros, filhos, pais, irmãos, amigos e colegas. Também precisamos compreender mais sobre a vergonha e as crianças. Para a maioria de nós, as experiências como pais e professores deram forma a nossas atuais batalhas contra a vergonha. De fato, 80% das pessoas que entrevistei são capazes de se lembrar de um incidente específico nos primeiros anos de escola ou no ensino fundamental que mudou a maneira como se viam como aprendizes. Nas 2 sessões seguintes, vou compartilhar uma visão geral de minha nova pesquisa sobre homens e vergonha e meu estudo sobre a presença da vergonha na criação dos filhos e nas salas de aula. São trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, mas o que aprendi até agora demonstra como estamos todos inextricavelmente ligados. Homens e vergonha. Minha decisão inicial de estudar sobre mulheres se baseou na literatura acadêmica recente sobre a vergonha. Muitos pesquisadores acreditam que as experiências de homens e mulheres são diferentes. Por desejar conduzir um estudo aprofundado da resiliência, escolhi olhar apenas para mulheres. Fiquei com receio de perder algumas das nuances importantes das experiências femininas se combinasse dados de homens e mulheres. Cheguei a entrevistar alguns rapazes no começo da pesquisa. Vou compartilhar essa experiência aqui, pois ela acabou sendo muito profunda. Há muitos anos, quando as categorias da vergonha, aparência e imagem corporal, maternidade, filho, criação de filhos, família, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, vícios, sexo, envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, livre expressão e sobrevivência a traumas, começaram a emergir na pesquisa, entrevistei grupos de jovens no final da adolescência para descobrir como as categorias funcionavam para essa faixa etária. Minha intenção era entrevistar apenas mulheres. Pois bem, aconteceu que os clínicos que cuidavam dos grupos reservaram tempo para mim com diversos grupos de rapazes. Nunca havia trabalhado com adolescentes mais velhos e fiquei um pouco nervosa. Lembro-me de escrever as categorias num quadro negro e de me sentar, olhando para esse grupo de rapazes pensando, eles não vão falar nada. Comecei com uma pergunta sobre aparência. Muito bem, rapazes, como é essa questão da aparência para vocês? Existem expectativas de como vocês devem parecer? Eles se entreolharam e um deles falou, sim, senhora. Preciso parecer capaz de arrebentar alguém. O resto dos meninos riu e concordou. Fui em frente. Tudo bem. E quanto à saúde? Eles voltaram a rir. Outro menino falou, é a mesma coisa. Não se pode ficar muito doente se quiser arrebentar alguém. Muitos desses garotos já tinham filhos, então pensei em pular as questões mais simples e partir para algo mais complexo como a paternidade. Muito bem, agora me falem sobre a paternidade. De novo eles riram, dessa vez com menos intensidade. Um dos garotos falou, olha só, se você falar do meu bebê ou da minha mãe, ou da mãe do meu bebê, vou te arrebentar. Pois bem, podem me chamar de pesquisadora, mas eu começava a identificar um tema. Quanto mais conversávamos, mais eu percebia que esses rapazes falavam sério. Não importava o que faziam ou que aparência tinham, desde que mantivessem a imagem de alguém capaz de arrebentar o outro. Escrevi minhas anotações, de arrebentar, e arquivei-as. Só no ano passado, quando comecei a entrevistar homens, percebi como aqueles jovens haviam sido honestos, tocantes e sinceros. Em sua própria linguagem, eles me disseram quase tudo o que eu precisava saber. Um desconhecido, um pênis e uma feminista. Em 2005, 3 incidentes independentes me convenceram a dedicar mais tempo ao estudo da vergonha nos homens. Um desconhecido, um pênis e uma feminista. Vamos começar pelo desconhecido. Era um homem alto, magro, acho que com um pouco mais de 60 anos, e assistia a uma das minhas palestras com a esposa. Em seguida, ele a acompanhou até a frente do palco para falar comigo.
Conversei com a senhora durante alguns minutos e quando ela começava a se afastar, ele se voltou para ela e disse: "Vou ficar aqui. Dê-me um minuto." A mulher pareceu preocupada. Acho que não queria que ele ficasse e falasse comigo. Por fim, ela se dirigiu aos fundos do salão e ele se virou para mim. Ele disse: "Gosto do que tem a dizer sobre vergonha. É interessante." Agradeci e esperei. Podia ver que havia mais. Fiquei curioso. E os homens e a vergonha? O que aprendeu sobre nós? Senti um alívio imediato. Aquilo não ia demorar muito, pois eu não sabia muito. Expliquei. Não fiz muitas entrevistas com homens, só com as mulheres. Ele assentiu e falou: "Pois bem, que conveniente." Não entendi o que ele estava dizendo. Sorri e perguntei: "Por que conveniente?" Ele me perguntou se eu realmente queria saber a razão de seu comentário. Respondi que sim, que queria. Seus olhos se encheram de lágrimas. Temos vergonha, vergonha profunda, mas quando buscamos o outro e compartilhamos nossas histórias, acabamos apanhando. Levamos um tapa na cara ao colocarmos para fora todo esse lixo emocional que há dentro de nós. Tentei manter meus olhos nos dele. Senti vontade de chorar. Ele prosseguiu: "E não só os outros caras que fazem isso. As mulheres também. Vocês dizem que querem que sejamos vulneráveis e honestos, mas fala sério, vocês não suportariam. Ficam doentes quando nos veem desse jeito." A essa altura, as lágrimas corriam pelo meu rosto. Reagi muito visceralmente ao que ele dizia. Ele soltou um longo suspiro e, tão depressa quanto havia começado, concluiu: "Era isso que queria dizer. Obrigado por escutar." E então foi embora. Ainda processava a conversa dias depois, deitada numa maca, enquanto uma mulher deslizava um pequeno aparelho para um lado e para o outro da minha grande barriga de grávida. Ela olhou para Ellen e disse: "O que você quer? Um irmão ou uma irmã?" Ellen gritou: "Um irmão! Quero um irmão!" A mulher sorriu e disse: "É seu dia de sorte. Mamãe vai ter um menino." Sorri para Ellen e pus a mão na barriga. "Tem certeza?" perguntei. A médica sorriu. "Estou vendo o pênis." Consegui voltar a sorrir para Ellen enquanto ela pulava sem parar. Por dentro eu gritava: "Um menino! Não! Um menino não!" Eles apanham quando colocam para fora todo o lixo emocional. Como vou protegê-lo? Não sei nada sobre o mundo dos meninos. Semanas depois, Charlie, meu lindo bebê, nasceu. Charlie e eu almoçávamos com algumas das minhas amigas feministas favoritas quando começamos a falar do desafio de criar meninos. Enquanto todas babavam em Charlie, minha amiga Debbie Ocrina, assistente social e ativista contra a violência doméstica, disse: "Sabe, se não estamos ajudando meninos e homens, não estamos ajudando meninas e mulheres. Precisamos fazer mais." Essa declaração levou a uma longa e importante conversa sobre gênero e masculinidade. Nossa conversa me ajudou a colocar em palavras a minha forte crença de que o feminismo não trata apenas de direitos iguais para as mulheres. É também a luta para libertar homens e mulheres das camisas de força do gênero. Até que homens e mulheres tenham permissão para ser quem são, em vez de quem deveriam ser, será impossível obter a liberdade e a igualdade. Um desconhecido, um pênis e uma feminista. Pode parecer o começo de uma piada ruim, mas esses 3 elementos mudaram minha forma de pensar e mudaram minha vida. Na semana seguinte, comecei a ler o que existia sobre o assunto e a organizar entrevistas. Foi avassalador. Creio que minha resistência se baseava na intuição de que eu tatearia por um mundo novo e desconhecido, um mundo de sofrimento. Descrever a vergonha. Antes mesmo de iniciar as entrevistas, eu havia apresentado minha teoria para milhares de profissionais da área da assistência social e para leigos também. Com o passar dos anos, mandei e-mails e conversei com muitos homens sobre meu trabalho. Alguns eram desconhecidos, outros eram amigos e colegas. Quase todos diziam algo como: "Seu trabalho funciona para a gente, mas há algo de diferente nas nossas experiências. Nosso mundo é diferente, as expectativas são diferentes." Como pesquisadora, a grande pergunta para mim era: será que a teoria da resiliência à vergonha funcionaria com os homens? Se entrevistasse homens sobre suas experiências, será que eu descobriria que, como as mulheres, eles experimentam medo, recriminação e desconexão quando sentem vergonha?
Seriam capazes de superar a vergonha empregando os mesmos elementos da resiliência à vergonha? Ou eu precisaria desenvolver uma teoria inteiramente nova caso as expectativas que alimentam a vergonha fossem específicas para cada gênero? A conclusão a que cheguei com minha pesquisa é a seguinte: ao vivenciar a vergonha, reagimos com todo o nosso ser. Trata-se de uma experiência que afeta a forma como sentimos, pensamos e agimos, e com frequência apresentamos uma forte reação física diante da vergonha. Em outras palavras, a vergonha é uma emoção de fundo. Ela nos atinge no cerne e irradia por todo o nosso ser. Embora existam, com certeza, diferenças significativas entre as experiências de homens e mulheres, somos basicamente feitos do mesmo material. Como escrevi na introdução, fomos programados para a conexão. Tanto os homens quanto as mulheres têm a necessidade básica de se sentirem aceitos e de acreditar que são escolhidos e valorizados. A definição que desenvolvi a partir das entrevistas com mulheres se ajusta igualmente aos homens. Como nós, eles experimentam a vergonha como sentimento ou experiência intensamente doloroso de acreditar que somos inadequados e que, portanto, não somos dignos de aceitação ou acolhimento. E, assim como as mulheres descreveram, ela deixa os homens com sentimentos avassaladores de medo, recriminação e desconexão. De fato, ao olhar para o modelo de resiliência à vergonha na página 273, tudo se encaixa. Depois de entrevistar 51 homens, sinto-me confiante para dizer que suas experiências e as estratégias que usam para desenvolver a resiliência são, em seu cerne, idênticas às das mulheres. Mas existem tremendas diferenças no que diz respeito às expectativas sociocomunitárias que produzem a vergonha e nas mensagens que servem de reforço a elas. Para os homens, tudo se centra em torno da masculinidade e do que significa ser um homem. Em outras palavras, como experimentamos a vergonha pode ser igual, mas por que experimentamos a vergonha é bem diferente. No capítulo 2, introduzi a teia da vergonha e a forma como as mulheres frequentemente experimentam o sentimento como uma teia formada por diversas camadas de expectativas sociocomunitárias conflitantes e divergentes que ditam quem deveríamos ser, o que deveríamos ser e como deveríamos ser. Quando falei com os homens, não ouvi nada parecido. A expectativa pura e simples é: não deixe que ninguém enxergue nada que possa ser percebido como fraqueza. Quem os homens devem ser? Qualquer um, desde que não sejam vistos como fracos. O que os homens deveriam ser? Qualquer coisa, desde que não sejam vistos como fracos. Como os homens deveriam ser? De qualquer jeito, desde que não sejam vistos como fracos. E, para compreender melhor o que constitui a fraqueza, podemos começar pelo exame das definições de vergonha que ouvi de algum dos meus entrevistados. Vergonha é o fracasso no trabalho, no campo de futebol, no casamento, na cama, com o dinheiro, com os filhos. Não importa, vergonha é o fracasso. Vergonha é estar errado, não é fazer algo errado, mas estar errado. A vergonha é uma sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas acham que você é mole. É degradante e humilhante ser visto como qualquer outra coisa que não seja alguém durão. Revelar qualquer fraqueza causa vergonha. Basicamente, a vergonha é a fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não se pode demonstrar medo. Não se pode ficar assustado. Não importa o que aconteça. Vergonha é ser considerado o cara que pode ser jogado contra a parede. Nosso pior medo é receber críticas ou ser ridicularizado. As duas situações são extremamente vergonhosas. É uma grande generalização, mas se lembrar da história dos meus adolescentes e de sua abordagem de arrebentar para evitar a vergonha, eles parecem ter acertado bem no alvo. Os homens são muito pressionados para parecerem duros, fortes, estoicos, poderosos, bem-sucedidos, destemidos e no controle e capazes. Essas são as expectativas sociocomunitárias que formam suas identidades valorizadas, enquanto as mulheres têm a tarefa impossível de equilibrar, negociar e atravessar expectativas inatingíveis e, com frequência, conflitantes,
Os homens são sufocados pela imensa pressão de sempre parecerem fortes, destemidos e poderosos, o que é igualmente inatingível. A metáfora que uso para explicar o fenômeno no caso das mulheres é a teia da vergonha. Para os homens, vejo algo diferente. Enquanto descreviam suas experiências, comecei a ver uma pequena caixa. Uma caixa fechada a golpes de martelo pelas expectativas de sempre parecer durão, forte, poderoso, bem-sucedido, destemido, no controle e habilidoso. Por ser mãe de um menino de 1 ano, aprendi e testemunhei que os homens são colocados nessas caixinhas apertadas desde muito cedo, basicamente no momento em que nascem. Nós os mantemos nessa prisão, recompensando, reforçando e punindo. Recompensamos sua disposição de permanecer na caixa ao celebrar como são durões, e reforçamos e punimos ao rotular qualquer demonstração de vulnerabilidade ou de emoção, especialmente de medo, dor e tristeza, como fraqueza. A princípio, quando pequenos, eles têm mais espaço para se movimentarem na caixa. Os pais, os colegas e a sociedade, em geral, estão mais dispostos a tolerar vulnerabilidade e emoção. No entanto, à medida que crescem, há menos espaço para manobras. Suprimimos suas tentativas de escapar ao envergonhar garotos e homens por serem fracos, moles, medrosos, inadequados, impotentes e incapazes. E com base nas histórias dos entrevistados, parece que pais e outros homens podem ser especialmente prejudiciais aos meninos e aos homens que se desviam das normas de masculinidade. Com certeza, as mulheres, mães, irmãs, companheiras, namoradas, filhas, também fazem com que os homens sintam vergonha em relação à sua masculinidade e poder. Porém, elas precisam ter um papel de reforço, enquanto os homens tendem a exercer um papel mais punitivo, especialmente pais, irmãos, colegas e professores. A história de Paul é um exemplo poderoso de como a vergonha e o medo da vergonha são usados para premiar, reforçar e punir os homens. Tanto Paul quanto seu irmão mais novo cresceram jogando beisebol. Chegaram a competir pelo time da faculdade. Paul disse que se lembra do pai dizendo coisas como "não seja mariquinhas" e "seja duro", desde o 2º ano da escola. Paul descreveu os anos da juventude como igualmente estressantes e incríveis. O estresse corria pela pressão constante para ter bom desempenho e sucesso. Mas ele também disse: "Eu sempre fui muito popular e tinha muitas namoradas lindas." Explicou ainda que recebia um tratamento especial dos professores por suas habilidades atléticas e sua popularidade. Depois da faculdade, Paul foi trabalhar em uma empresa digital de um amigo seu e se casou com Maggie, jovem que ele namorava desde a faculdade. Cerca de 1 ano depois do casamento, a empresa do amigo de Paul fechou. Ele recebia um salário tão alto que teve dificuldades para encontrar um valor comparável de imediato. Depois de 2 meses, ele disse a Maggie que ia aceitar um emprego em vendas e que passaria a ganhar metade do que recebia antes. Sugeriu que vendessem os carros, comprassem modelos mais econômicos e que cortassem outras despesas. Ele me disse: Maggie ficou louca. Disse que era totalmente injusto que ela precisasse abrir mão do seu estilo de vida porque eu não conseguia encontrar emprego. Falou e falou até que finalmente me perguntou: "Você não fica constrangido por não conseguir me sustentar?" Paul disse que ficou arrasado. Sentiu uma imensa vergonha por não ser capaz de ganhar dinheiro suficiente e ficou profundamente magoado com Maggie por ela ter demonstrado tão pouca preocupação com ele. Inseguro sobre o que fazer, ligou para o pai para se aconselhar. No meio da história, Paul chorou um pouco. Ele me contou que aquela tinha sido a primeira vez que havia chorado diante do pai. Depois de ouvir a história, o pai de Paul disse a ele que era preciso acertar as coisas com a Maggie e encher o saco do pessoal do trabalho para ganhar um salário melhor. Quando Paul perguntou o que ele queria dizer, o pai respondeu: "Não seja fraco, você não precisa aguentar tudo isso. Maggie não quer ser casada com alguém que permita que ela fale desse jeito. Você é ainda mais trouxa por não tomar uma atitude. E aqueles caras do trabalho querem alguém que tenha colhões para exigir um salário melhor. O que há de errado com você, Paul?" Paul descreveu os 2 dias em que essas conversas ocorreram com a mulher e o pai, como sendo o início do fim. Ele entrou naquilo que chamou de período sombrio. Começou a sair com os amigos e a beber quase todas as noites.
Maggie e Paul se divorciaram e os pais de Paul se separaram depois de 25 anos de casamento. A boa notícia é que, na época da nossa entrevista, a mãe e o irmão de Paul passaram a visitá-lo com mais frequência e os três tentavam estabelecer um novo relacionamento, mais forte. Ele também me disse que reconheceu que a bebida estava fora de controle e decidira diminuir o ritmo. Na história de Paul, podemos ver como sua masculinidade, a prática atlética, a capacidade de vencer, a resistência, foi premiada. Era popular, saía com muitas jovens atraentes, recebia privilégios especiais na faculdade e conquistou um emprego muito bem pago na empresa de um antigo colega de equipe. Podemos ver como Maggie reforçou as expectativas sociocomunitárias de que homens são provedores, ridicularizando-o por seu salário mais baixo e pelas dificuldades profissionais. Por fim, o comportamento do pai é um claro exemplo de como as grosserias e a vergonha costumam ser usadas para punir os homens quando não cumprem as expectativas impostas a eles. Planejo continuar a entrevistar homens, possivelmente com a ajuda de um pesquisador do sexo masculino. Acredito que existem conversas importantes sobre a vergonha e a vulnerabilidade que necessitam acontecer entre homens e mulheres. Os homens são criados para esconder as vulnerabilidades e os medos, mas parece que as mulheres desempenham um importante papel nessa socialização. Um homem me disse: as mulheres preferem nos ver mortos em cima de um cavalo branco do que serem obrigadas a nos ver cair. Acho que isso resume bem o que ouvi nas entrevistas com os homens e mulheres, porém não acho que seja o que realmente queremos. Quando homens e mulheres se envergonham mutuamente e reforçam expectativas de gênero inatingíveis, a intimidade é assassinada. Se não conseguimos ser autênticos, não somos capazes de nos conectar de um modo significativo. Nossos relacionamentos se afastam da compaixão e da conexão em direção ao medo, à recriminação e à desconexão. Acho que ninguém deseja isso para si mesmo ou para os nossos filhos. Vergonha, criação dos filhos e educação. A vergonha começa em casa. Por sorte, o mesmo acontece com a resiliência. Como pais, temos a oportunidade de criar filhos corajosos, compassivos e conectados. Podemos escolher aprender as ferramentas necessárias para criá-los sem usar a vergonha. Podemos até mesmo ensinar habilidades de empatia. Mas, como você pode imaginar, antes de ensinar ou servir de exemplo para tais habilidades, devemos compreender o papel que a vergonha tem em nossa vida e praticar a resiliência em nossos relacionamentos. A criação dos filhos é um campo minado pela vergonha. Depositamos muito de nosso amor próprio na forma como somos vistos enquanto pais e outro tanto na forma como somos vistos como filhos e outro tanto na forma como nossos filhos são vistos. Temos de lutar contra uma série de identidades indesejadas por nós e uma lista inteiramente nova para nossos filhos. Não queremos ser vistos como maus pais e não queremos que nossos filhos sejam vistos como crianças ruins. Desenvolver a resiliência à vergonha é 2 vezes mais difícil, mas vale o esforço. Assim que começamos a praticar a coragem, a compaixão e a conexão como pais, podemos ajudar nossos filhos a navegar por mundos cada vez mais complexos. Talvez não sejamos capazes de controlar o que acontece com eles na escola e nos grupos de amigos, mas quando ensinamos a eles a resiliência à vergonha, contribuímos para que reconheçam a vergonha, consigam lidar com a emoção de forma construtiva e cresçam com a experiência. É importante compreender que os pais também têm o poder de ensinar e servir de modelo para o medo, a recriminação e a desconexão. Às vezes, nossos filhos aprendem o medo, a recriminação e a desconexão porque usamos a vergonha para criá-los. Em vez de nos concentrar nos comportamentos, atacamos quem são ou os depreciamos, ameaçamos com a desconexão ou os ridicularizamos diante dos outros. Às vezes, mesmo quando os pais não usam a vergonha, os filhos ainda experimentam o medo, a recriminação e a desconexão simplesmente porque não ensinamos a eles as habilidades de resiliência à vergonha. Assim, embora não os envergonhemos, nós os deixamos muito vulneráveis para a vergonha suscitada por professores, treinadores e colegas. Não estou acusando professores e treinadores. Como o restante de nós, a maioria busca fazer o melhor possível com as informações de que dispõe.
Sou professora e me orgulho de dizer que minhas 2 irmãs são professoras no ensino fundamental. Os professores e os treinadores também lidam com a cultura da vergonha em suas profissões. Ao mesmo tempo, há cortes de verbas na educação, as salas de aula vivem superlotadas e os professores sofrem uma tremenda pressão para aumentar a nota de seus alunos em testes padrão. Treinadores que cobram demais são criticados e os pais que desejam que os filhos sejam vencedores infernizam aqueles que enfatizam a diversão e a saúde e não a vitória. Ao prosseguir minhas entrevistas com pais, professores, treinadores e especialistas no desenvolvimento infantil, espero aprender mais sobre o que podemos fazer para mudar as abordagens parentais e construir uma cultura de conexão mais forte para nossas crianças. Acho importante que este livro termine onde começou, com a conexão. Somos programados para a conexão. Ela está em nossa biologia. Como bebês, nossa necessidade é uma questão de sobrevivência. À medida que crescemos, a conexão significa prosperar dos pontos de vista emocional, físico, espiritual e intelectual. A conexão é crucial, pois todos temos a necessidade básica de nos sentir aceitos e de acreditar que pertencemos ao grupo e somos valorizados pelo que somos. Acredito que é possível criar uma cultura da conexão apenas fazendo escolhas diferentes. A mudança não exige heroísmo. A mudança começa quando praticamos a coragem comum. Esse foi o 10º e último capítulo do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo. Eu espero ter contribuído com a sua expansão de consciência e autoconhecimento. E espero também facilitar processos de autotransformação por meio da gravação desses e de outros áudios que tem aqui no canal Vergonha de Quê. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, compartilhe. Outras pessoas também podem ser beneficiadas. Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e conheça o meu livro Pequeno Manual da Comunicação para a Paz, através do link que está abaixo na descrição deste vídeo. Convido também para que você se inscreva no canal do Telegram. Lá eu posto a parte escrita, um e-book em PDF, gratuitamente, do resumo deste estudo de livro. E também posto os slides e videoaulas, que também entram nesse canal Vergonha de Quê. Ou seja, esta série de estudo do livro Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, tem também a parte das videoaulas, com os slides, e também o resumo por meio de um e-book que eu estou escrevendo à medida que eu vou realizando o estudo dos capítulos. Entre no canal do Telegram. Fique tranquilo que ninguém vai te incomodar. Eu só posto lá as coisas relacionadas a esse livro e é um canal, não um grupo, então só eu posto. Fique à vontade. E aproveite todo esse conteúdo que eu tenho elaborado para vocês com todo carinho e dedicação. Apoie o canal Vergonha de Quê. Um grande abraço, até o próximo vídeo.